Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, mais uma vez vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos e nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2º do livro 2º. Lembrando que os trabalhos da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já estão acontecendo de forma presencial, os trabalhos doutrinários, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Aqueles que quiserem conhecer a nossa casa, sintam-se convidados e serão muito bem-vindos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, nós que estamos já no livro 2º, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, e nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós vamos hoje fazer uma retrospectiva do que nós vimos até aqui, para que a gente possa ver o método que foi utilizado por Kardec na sistematização do livro, que tem o objetivo de facilitar o nosso estudo. E como nós somos um grupo de estudos e não um grupo de leitura, nós vamos ver hoje, lembrar um pouquinho que nós vamos entrar num capítulo novo que já vimos até aqui. Então, o Livro dos Espíritos, que é o objeto do nosso estudo no momento, pois já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, já estudamos o livro O Céu e o Inferno, e no momento estamos com o Livro dos Espíritos. Então, quando estudamos o livro 1º do Livro dos Espíritos, nós estudamos o capítulo 1º. O livro 1º tratou das causas primárias. Então, da origem, nós tivemos lá os capítulos: 1º, Deus; 2º, os elementos gerais do universo; 3, a criação; e 4, o princípio vital. Capítulos que diziam respeito às causas primárias, à origem de tudo. Então, primeiro fomos entender sobre o Criador, depois sobre o universo, quais são os elementos que constituem a criação, o universo, tudo que foi criado. Terceiro capítulo, a criação em si. Primeiro o divino, o Criador, a origem de tudo. Depois os elementos gerais que compõem a criação. Quais são os elementos que o divino utilizou para criar, que são os elementos gerais do universo no capítulo 2. Terceiro, a criação, que envolve tudo que há, inclusive nós espíritos. E o princípio vital, que dá origem a tudo, né? A vida, a tudo que há. Então, livro 1º, das causas primárias, ou seja, a origem de tudo, 4 capítulos. Depois, nós iniciamos o livro 2º, que é o que nós estamos estudando no momento. No livro 2º, cujo título é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Então, o mundo espírita, o mundo em que nós espíritas
espíritos atuamos, o primeiro capítulo vai falar dos espíritos, vai falar de nós, da nossa constituição, o corpo que utilizamos, que nós encerramos na semana anterior. Neste capítulo 1 dos Espíritos, capítulo 1 do livro 2 do Mundo Espírita ou dos Espíritos, nós vimos no capítulo 1, origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos e, na semana anterior, encerramos o item anjos e demônios. Com isso, nós vamos entrar hoje no capítulo 2. Lembrando que o livro dos Espíritos é dividido em livros, cada livro em capítulos e os capítulos em itens. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do livro 2, livro 2 do Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 2, encarnação dos Espíritos. Primeiro item do capítulo 2, objetivo da encarnação. Pergunta número 132. Sandra, porque toda semana você repete sempre tudo de novo? Porque a gente pode estar recebendo aqui alguém pela primeira vez, para que a pessoa possa se situar. Que o livro dos Espíritos, primeiro é dividido em livros e tem 4 livros, nós estamos no 2. Que os livros são divididos em capítulos, nós estamos no segundo capítulo do livro 2. Cada capítulo em itens, e a sistemática utilizada por Kardec foi: ele faz perguntas, ele faz a pergunta, os espíritos respondem, então ele primeiro coloca a pergunta que ele fez, depois a resposta que os espíritos deram, e em algumas perguntas ele faz comentários após as respostas. Então nós vamos iniciar hoje o item objetivo da encarnação com a pergunta número 132. Vamos lá? Pergunta número 132. Lembrando que a tradução que eu leio aqui para vocês é a tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. Então vamos lá. Pergunta número 132, item objetivo da encarnação. Pergunta de Kardec: qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Quando os espíritos vêm, quando estão aqui encarnados, porque agora nós vamos falar de quando estamos no mundo material, na dimensão material, porque é o objetivo do retorno, o objetivo da encarnação. Então, qual é o alvo? Qual é o objetivo? Para que a encarnação dos espíritos? Resposta dos espíritos: Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa
perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Esta é a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. É para executá-la que, em cada momento, toma um corpo constituído de sua matéria essencial, a fim de nele cumprir as ordens de Deus. Desta forma, concorre ele à obra geral, avançando progressivamente. Resposta longa dos espíritos, não foi? Para nos explicar direitinho. Mas essa pergunta 132 tem comentário de Kardec. Então vamos lá. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que, nesta mesma ação, encontrassem um meio de progredir e de aproximar-se dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, todas as coisas estão interrelacionadas e tudo é solidário na natureza. Esse foi o comentário de Kardec. Mas vamos lá, vamos buscar entender um pouquinho toda essa explicação aqui que os espíritos nos disseram. Vamos por partes para a gente poder entender direitinho. O objetivo, o alvo da encarnação dos espíritos, para que nós retornamos? Para que nós voltamos no processo reencarnatório, porque encarnação se dá no processo reencarnatório, na volta ao mundo ou na dimensão material. Quando nós voltamos ao plano espiritual, utilizamos desencarnação ou retorno ao mundo ou dimensão espiritual. Quando nós voltamos, nós reencarnamos para uma encarnação, para estar na dimensão da matéria no nosso aprendizado. Qual é o objetivo, o alvo? O que é que a gente tem que alcançar? Qual é o alvo que a gente está mirando nesse retorno? Cada uma tem um alvo, um objetivo diferente. Mas Kardec pergunta, qual é quando a gente retorna esse alvo, esse objetivo? Primeira resposta dos espíritos. Primeira, logo, parte. Deus a impõe com uma finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Essa é a primeira. Então, por aí nós já vimos que o processo reencarnatório, a encarnação se dá para o nosso aprendizado a fim de desenvolvermos no nosso processo de simples e ignorantes a atingir a perfeição que a gente já viu no item progressão dos espíritos e na escala espírita. Vimos isso no capítulo 1 desse livro que nós estamos estudando. Então, a finalidade é nós alcançarmos o nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos, criados simples, ignorantes, sem nada saber, e a cada experiência alcançar esse aprendizado até chegar à perfeição. Então, significa que teremos que fazer esse processo até atingirmos essa condição. Depois os espíritos continuam, né? Como isso se dá? Os espíritos passam pela experiência da encarnação, do retorno, visando objetivos. Então, significa que cada volta, cada retorno tem um objetivo a ser alcançado. Tem um alvo novo que nós devemos buscar. E cada dia nós devemos nos fazer essa pergunta. Para
que eu estou aqui agora? Qual é o objetivo desta encarnação, desta experiência atual, através deste personagem atual que eu estou atuando? No meu caso, Sandra Naira. Qual o objetivo para este personagem atual, Sandra Naira? Porque eu, espírito, não sou esse personagem. Esse personagem está me representando nesta encarnação, nesta experiência aqui. Então, passam por experiência visando o objetivo. Para uns é expiação, para outros uma missão. Expiação no sentido não de sofrimento. A gente já vincula a expiação ao sofrimento, mas de colocar no lugar, de refazer, de reaprender ou aprender e colocar no lugar equívocos que tenhamos cometido antes. Ajustar, que nós vimos também no capítulo, no item anterior, que o nosso desenvolvimento de simples e ignorante se dá pelo exercício do nosso livre-arbítrio, ou seja, das escolhas que fizemos. Então, é para nós podermos ajustar escolhas equivocadas que tenhamos feitos e aprender a fazer escolhas melhores. Expiação não é sinônimo, não é igual a sofrimento, não é uma equação. Porque nós podemos estar num processo expiatório de refazer equívocos, caminhos equivocados que fizemos, e isso não se constituir uma tragédia, um sofrimento na experiência. E outros vêm que, como missão, não tem mais nada para. Não tem equívocos para consertar, não tem aprendizados naquela experiência, mas vem para auxiliar, vem para contribuir com outros através desta experiência. Então, para uns é expiação, aprendizado, que pode se dar de forma dolorosa ou não, porque sofrimento é uma interpretação, ou uma missão a fim de auxiliar outros com o seu exemplo. Continuando. Mas para chegar a esta perfeição, atingir lá primeira ordem, classe única, por espírito, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. A gente tem que entender a linguagem da época. O espírito que estava respondendo a pergunta, que diz aí, ó, tá vendo? Vicissitudes, dificuldades. Não, tá dizendo o quê? Que quando nós estamos na dimensão material, quando nós estamos encarnados, porque estamos falando da encarnação, e nós estamos com um corpo físico num mundo, principalmente como o nosso, de expiações e provas, nós temos que lidar com as dificuldades que vão se apresentar, porque são dificuldades ou condições da vida na matéria, de um corpo que vai nascer, se desenvolver, vai ter o seu processo de perecer, a vida orgânica. Então, é lidar com as dificuldades que são apresentadas na dimensão material, que quando a gente chegar na dimensão espiritual, não pense que não vai deixar de ter vicissitudes, nem vai ter, só que da existência na outra dimensão. As dificuldades, o que a gente vai ter que aprender, vai ser na dimensão de lá. Mas quando nós estamos aqui, no que é da existência da vida material, da vida corporal, com um corpo, com uma constituição densa. Para a gente não ficar com aquilo, está encarnado, reencarnou, tem que passar por dificuldade, tem que passar por sofrimento. O Criador não é sádico. O divino não quer isso de nós. Tá? Continuando. Então, esta é a expiação. Ou seja, essa é a dificuldade, esse é o aprendizado. É estar no mundo denso, no mundo da matéria.
matéria e administrar isso. Isso é que é a expiação. A forma, expiação é a forma como vai se dar o aprendizado. Continuando, os espíritos vai dar agora outro objetivo, que o primeiro é fazer com que a gente chegue à perfeição, que eles já disseram. Para isso, vamos ter que lidar com as dificuldades, com o que é do mundo material, isso é um objetivo, que é um meio. Segundo objetivo, colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, o divino nos convida a sermos co-criadores, a colaborar com ele na obra, na sua obra, na criação. Então, nos criou simples e ignorantes, e a partir do momento que vamos aprendendo e tendo condições, contribuímos também para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento da criação, porque não apenas os espíritos progridem, a lei de progresso atinge a toda a criação, os mundos, a criação, e a partir do momento em que nós vamos nos melhorando, diminuindo a nossa ignorância e nos apropriando cada vez mais de uma consciência maior, nós vamos também colaborando com o divino, com o Criador. Outro objetivo. E aí eles continuam. É para executá-la que em cada mundo toma um corpo constituído de sua matéria essencial a fim de cumprir nele as ordens de Deus. Então aqui a gente já viu que a gente não necessariamente vai ficar restrito apenas a um mundo, que nós vamos poder experienciar esse aprendizado em diversos mundos diferentes, porque na casa de meu pai há várias moradas, e a cada mundo que nós formos, a constituição do nosso corpo, tanto perispiritual quanto material, vai ser constituído da matéria dos elementos desse mundo. Mundos mais primitivos, corpos mais primitivos, ainda sujeitos à doença, ainda sujeitos a muitas, a envelhecimento, a perda de vitalidade, desgastes. Mundos mais elevados, corpos melhores, corpos, Aí a gente vê, o que é que acontece com o super-homem, Vamos fazer uma analogia com a mitologia, com os filmes. Olha o que acontece, super-homem vem de um planeta mais evoluído, olha como é o corpo. Quando ele chega aqui num planeta que tem uma evolução inferior a dele, ele aqui é o quê? Super-homem. Se ele voltar para o planeta dele, ele não é super nada, ele é uma pessoa como outra qualquer, porque o mundo dele, por ter um padrão diferente evolutivo, corpos melhores. Quando vem para mundos inferiores, aqui ele se torna o super-homem. Apenas uma analogia para a gente entender um pouquinho. Então, desta forma, os espíritos encerram a sua resposta. Concorre ele à obra geral, avançando progressivamente. Então, dessa forma, fazendo o nosso progresso pessoal, o nosso desenvolvimento espiritual, nós nos melhoramos e contribuímos com a obra do Criador. E com isso nós vamos cada vez mais progredindo, avançando, até nos tornarmos seres, como hoje nós utilizamos, gostamos de falar, seres de luzes, puro espírito, espírito puro, espírito iluminado, anjos, arcanjos, serafins. É neste aprendizado, quando estamos encarnados, que a cada experiência nós vamos acrescentando conhecimento, evolução moral, para chegarmos nesse lugar. Então, esse é o alvo da encarnação dos espíritos. E Kardec, para nos facilitar ainda mais que o codificador, o nosso querido amigo, vem facilitar ainda mais, vai dizer
que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, nós, os seres corpóreos, não apenas no mundo material, mas também quando estamos na dimensão espiritual, porque também temos corpos, já vimos isso também no capítulo 1, que é o perispírito, contribui para a marcha, para o crescimento do universo, porque tudo na criação progride e evolui. Mas Deus, em sua sabedoria, quis que enquanto estivéssemos nesse processo, nós encontrássemos meios de avançar mais e nos aproximar dele. Porque quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, quanto mais nós progredimos intelectual e moralmente, mais nós nos capacitamos a entender o divino, a sentir o divino, a nos aproximar dele. Então, é um presente do Criador que nos dá a possibilidade não de criar já seres assim ou assado, espíritos inferiores, espíritos puros, espíritos medianos, não. Ele cria todo mundo igual e dá condição de nós chegarmos até ele, para que um dia nós possamos dizer: eu e o Pai somos um. Eu entendo o divino, o Criador. Eu sinto o divino, o Criador. Então, esse é o objetivo da encarnação dos espíritos. Fechando, Kardec vai dizer: é assim que, por essa lei admirável da providência, que é a lei do progresso, todas as coisas estão interrelacionadas e tudo é solidário na natureza, porque na criação tudo é solidário. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui hoje. Capítulo 2 do livro dos Espíritos, capítulo Encarnação dos Espíritos, item Objetivo da Encarnação, pergunta número 132. Semana que vem a gente dá prosseguimento com a pergunta número 133. Lembrando que os nossos estudos sempre acontecem às quartas-feiras, às 19 horas. Que nós possamos refletir bastante sobre essa pergunta e essa resposta, trazendo para o nosso processo, para a nossa encarnação atual, para o personagem atual que nós estamos utilizando. E semana que vem a gente se vê por aqui. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor continue nos guiando, nos impulsionando nessa busca para que possamos dar prosseguimento ao nosso desenvolvimento de espíritos imortais que somos. Que o teu amor possa sempre, divino Senhor, encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.